São Paulo tá felizão com essa notícia. Tricolor ganha reforço importante para o jogo de quinta-feira contra a LDU. E o Lucas Gabriel vai jogar? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. Tivemos aí ontem o encerramento, né, rapaziada, da rodada aí do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí Bahia e Cruzeiro fechando aí a rodada, né? Rodada aí 23, na 23ª rodada foi encerrada aí ontem. Cruzeiro venceu no finalzinho ali de virada, né, para cima aí do Bahia. O Bahia do Rogério Ceni, eu vou te contar um negócio, hein, cara, aquele time que joga bem, né? Tem um baita investimento lá do Grupo City, mas na hora do vamos ver, na hora do pega pra capar, parece que treme, né? Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E não ficar de olho é despecar aí no Campeonato Brasileiro, hein? Apesar que tem jogos a menos aí a cumprir, né? O São Paulo que tá aí em 7º lugar, com 35 pontos, né? Também empatado com o Botafogo. Botafogo também tem 35, mas tem 2 jogos a menos. Inclusive, um deles já vai ser cumprido agora no meio de semana. Tem Botafogo e Mirassol, que é um confronto aí importante, porque os dois times, né? Mais que o Mirassol esteja ali em 4º lugar, mas a diferença pro São Paulo é bem pequena, né? Tem os jogos a cumprir, tem que ver se vai ganhar, se vai perder, né? Porque, por exemplo, tem 3 pontos a mais. Se ganhar os 2, aí vai abrir 9, né? Porque já tem 3, se vencer os 2 jogos de fato, ganha mais 6 pontos, abre 9 de vantagem, né? Aí se perder os 2, fica só 3 pontos. Então, tipo assim, tem que esperar jogar, né? Para ver quantos pontos esses times vão fazer, né? Para depois que tiver todo mundo com o mesmo número de jogos, a gente tem uma noção real aí dos pontos, né, da disputa, né, de cada time aí do que cada time aí tá disputando, mas assim, Mirassol tá em 4º lugar, Bahia tá em 5º, Botafogo e São Paulo, tá tudo em aberto ali, cara. Desses times que eu citei, tudo aí pode acontecer, entendeu? É uma disputa que tá em aberto aí. O Bragantino, cara, o Bragantino não ganha de ninguém, não vai, né, não vai brigar com São Paulo, nem com Botafogo, né, por vaga na Libertadores. O Corinthians talvez pode chegar, né, coisa que não jogou nada quando o Fluminense consegue arrancar a vitória do nada, né, aquelas vitórias à la Corinthians, né, não joga nada, do nada acha um gol cagado e ganha, né, como a gente já tá acostumado a ver o Corinthians desde sempre assim, né, nenhuma novidade. O Corinthians é um time que acho que pode chegar para brigar ali, né, mas tem 29 pontos ainda, né, tá 6, por exemplo, atrás do São Paulo. O Fluminense não acredita muito, né? O Fluminense no jogo contra o próprio Corinthians tem um recado que tá pouco se lixando pro brasileiro, né? Então, eu acho que Mirassol, Bahia, Botafogo, São Paulo e mais pra frente talvez o Corinthians que vão brigar aí por vagas na Libertadores, né? Aí tem que ver quem vai ganhar a Copa também para ver se vai ser G6, G7, G não sei o que, né? Que sempre tem que aguardar ver os campeões das Copas para ver se vai abrir mais vagas aí ou não, né? Mas enfim, ótima recuperação do São Paulo desde que o Crespo chegou. Desde que o Crespo chegou, o São Paulo ganhou 7 jogos no Brasileiro, baita campanha aí desde que ele retornou ao tricolor, né? Literalmente, tirando o São Paulo das cinzas no Brasileiro, né? Porque a gente estava em 17º quando o Crespo chegou, a 1 ponto da zona de rebaixamento, né? E agora estamos ali na zona de Libertadores da América. Falando em Copa Libertadores da América, agora é apenas o que interessa, né? Vencemos o Botafogo pelo Brasileiro no domingo, né? No final de semana tem clássico, inclusive contra o Santos, mas, irmão, agora dane-se tudo isso, né? Agora pouco importa aí Campeonato Brasileiro, agora é foco total, porque a gente tem agora, né, o confronto mais importante, nos 2 jogos mais importantes do ano, e o primeiro desses jogos já é quinta-feira contra a LDU. Vamos ter que ir para altitude, né, cara? Enfrentar a LDU lá na altitude, que vai ser um inferno, sempre jogar lá é um inferno. O próprio São Paulo jogou lá em 23, foi um inferno jogar lá, né? Foi uma amassada pelos caras, foi 2-1 só, e poderia ter sido 3-4, né? Até hoje eu sei como é que o São Paulo perdeu só 2-1 aquele jogo, né? Mas temos aí excelentes notícias para o jogo de quinta-feira. Primeiro que a gente comentou com vocês ontem, né, que o Enzo Dias e o Wendel, nossos 2 laterais esquerdos que se machucaram contra o Botafogo, fizeram exames aí, né? O Enzo teve um trauma ali e o Wendel não foi nada grave, só foi dores aí mesmo, tá bom? E segundo o Globoesporte.com, os 2 vão estar à disposição para o jogo de quinta-feira. Baita notícia, olha aí. Os laterais Wendel e Enzo Dias, que eram preocupações para o jogo contra a LDU pelas quartas da Libertadores, estão liberados e à disposição do técnico Hernan Crespo para a partida desta quinta-feira no Equador, né? Eles que deixaram o jogo aí
preocupando. Por exemplo, o Enzo Dias, ele foi substituído, né, porque ele se machucou, sentiu ali. E o Wendel, que entra no lugar dele, também se machucou, né? Eu tava com dores ali. Eles não foram substituídos porque não tinha mais substituição para fazer, né? O Crespo já tinha feito as 5 e o Wendel ficou, irmão, se esforçando ali até o final para jogar. Senão ele tinha sido substituído também, né? Mas ainda bem, graças a Deus não foi nada grave. E segundo o Globoesporte.com, os dois já estão liberados e vão estar à disposição, tá? Os dois, então aí vão para o jogo contra a LDU, uma baita de uma notícia. Eu, por exemplo, quando saiu a notícia dos exames, que saiu a informação que o Enzo Dias sofreu um trauma, eu não tava com muita expectativa dele jogar na quinta-feira, não. O Wendel sim, né? Porque não teve uma lesão, mas o Enzo Dias também vai para o jogo. Então, excelente notícia aí. Temos aí, rapaziada, mais uma notícia muito boa. Aí que é um reforço que a gente ganha para o jogo também, né? Para a decisão contra a LDU, que é o Ferreirinha. Tá aí, ó. Globoesporte.com. Ferreirinha, que não participou do confronto contra o Botafogo por incômodo no adutor da coxa esquerda, treinou normalmente nesta segunda-feira ontem e não preocupa para a partida contra a LDU, tá? Então o Ferreirinha não foi para o jogo contra o Botafogo, estava com algumas dores ali, mas ontem, segunda-feira, já treinou normalmente, sem nenhuma restrição, tá tudo certo com ele, então é um reforço que a gente ganha para o jogo de quinta-feira contra a LDU, tá? Então o Wendel, Enzo Dias vão para o jogo, tudo certo, e o Ferreirinha também. Aí também porque o Ferreirinha é um atacante, é uma posição carente, né? Por muita gente reclamou do Dinheiro, né? Do Tap, especialmente no jogo contra o Botafogo, porque é uma posição carente hoje ao ataque, né? Ferreira jogou contra o Botafogo por 2 no adutor, aí não tinha o Luciano que estava suspenso, né? Fora Lucas, Calério, Oscar, Rihanna, que já estão fora aí. Oscar não, o André, né, que estão fora já há algum tempo, falando dos atacantes, né? Então o Ferreirinha, por mais que o Ferreirinha não seja aquele cara finalizador, né? Faz aquele cara que tem aquela característica de ser fazedor de gols, de finalizar a jogada, inclusive é um defeito que ele tem, a finalização é algo que ele tem que melhorar aí, mas evidentemente que, pô, com todo respeito, ele é melhor do que os atacantes que jogaram ontem, né? Então, evidentemente que ele tá voltando aí, é uma ótima notícia. Inclusive, bora ver que o Crespo vai escalar quinta-feira, né? Porque tem o Rigoni agora, né? Que estreou contra o Botafogo, reestreou contra o Botafogo. O Ferreirinha volta, vai estar disponível pro jogo. E o Luciano também volta, né? O Luciano estava suspenso contra o Botafogo, vai estar disponível pro jogo de quinta-feira. Então, vamos ver quem vai ser o ataque do São Paulo. Vai ser Luciano e mais um, né? Luciano e Ferreirinha, Luciano e Rigoni, Luciano e Tapia ou Luciano de Neno. Quem sabe é que o Luciano vai jogar, né? Vai ser ele mais um aí no ataque do São Paulo na quinta-feira, né? Pelo menos nesse jogo já o ataque já fica melhorzinho do que foi no jogo contra o Botafogo. Bom, enfim, seguinte, rapaziada, o São Paulo treinou os que jogaram pouco, né, contra o Botafogo, né, porque os jogadores que jogaram mais tempo, o time titular que jogou contra o Botafogo, só fez aquele regenerativo aí para recuperar a parte física. E temos aqui, vamos falar agora com vocês, a programação da semana do São Paulo, que é uma programação aí, uma semana importante, na verdade, porque, como eu falei, né, cara, de Libertadores, semana de Libertadores, é o confronto mais importante do ano, entendeu? E no final de semana tem jogo contra o Santos, né? Então vamos lá, seguinte, tá aqui, ó, Globoesporte.com. São Paulo treinou ontem, segunda-feira, tá? Treinou segunda-feira ontem, vai treinar hoje, na terça-feira pela manhã. Quarta-feira, treino pela manhã e logo após o treino, viagem para Quito, tá? Então treino terça, treino quarta, né? E depois do treino de quarta, o time viaja aí para Quito, onde enfrenta a LDU na quinta-feira, tá? Na quinta-feira é o jogo contra a LDU. A programação pós-jogo o São Paulo volta, né, aí do jogo da LDU na sexta-feira, entendeu? E quem viajou pro jogo contra a LDU na sexta-feira ganha folga. Quem não viajou se reapresenta normalmente para treinar, né? Quem tá machucado faz as atividades que tem que fazer de recuperação aí. E no sábado todo mundo se reapresenta, treina pro jogo de domingo contra o Santos, tá? Então, tipo assim, você pode jogar quinta-feira contra a LDU, aí, né, o elenco vai ganhar folga na sexta, né, e só treina sábado. Só tem um treino antes do jogo contra o Santos, que é o treino de sábado, tá? Então, tá aí a programação da semana do São Paulo, que tem Libertadores, e depois o clássico aí contra a equipe do Santos no final de semana. Belezinha, meu parceiro? Vamos seguindo aqui e vamos falar agora sobre o Lucas Moura. Gabriel, vai jogar contra a LDU? Tem aí uma pequena chance, né? Não esse, né? Agora
em quinto, né? Mas o da volta tem uma pequena chance, mas é uma pequena chance, tá? Vamos por parte aqui, ó. Tá a informação do GE. Lucas Moura retirou os pontos da artroscopia, né, que ele fez no joelho no dia 30 de agosto. Ele fez ontem, na segunda-feira, a sua primeira corrida na esteira, tá? Na segunda-feira, no CT da Barra Funda. A expectativa é de que ainda nesta semana o jogador do São Paulo corra no campo, supervisionado pela fisioterapia do clube. Então ele tirou ontem os pontos do joelho, né? Começou a correr na esteira ontem, o próprio São Paulo postou nas redes sociais, né? E nessa semana ainda ele deve começar a correr no campo, né? Fazer alguns trabalhos de corrida no gramado, com a supervisão, né, da fisioterapia aí do São Paulo. Tá? Então o Lucas aí dando passos importantes para poder voltar. Aí que tá, o que acontece? Vamos lá, temos aqui duas informações, que é o seguinte: quem trouxe a informação primeiro foi o Felipe Luiz, que é do Globoesporte.com. Ele colocou o seguinte: a presença do Lucas no banco de reservas no jogo de volta contra a LDU é tratada como possível, tá? Como possível. Aí o André Hernan, né, que é o jornalista muito bem informado sobre o São Paulo, traz aqui a informação que existe sim essa possibilidade, mas é pequena. Mas existe, olha aí. O São Paulo trabalha com a possibilidade de ter o Lucas Moura no banco de reservas na volta contra a LDU. Mas essa chance é tratada como pequena, ainda nos bastidores do São Paulo. Certeza mesmo seria em uma eventual semifinal de Libertadores, caso o São Paulo avance. Então, tipo assim, lá no São Paulo, tem uma perspectiva, né, uma chaminha de esperança de que o Lucas esteja no banco de reservas contra a LDU na semana que vem, no jogo de volta, né? É uma chance vista como pequena, mas tem. Tá? Então vamos ver aí se ele vai estar no banco na semana que vem aí ou não. Eu acho que quem vai estar no banco na semana que vem vai ser o Oscar. Por quê, galera? Porque o Oscar, ele já fez a transição, né? Já tá treinando com bola, já tá fazendo alguns trabalhos já no campo aí. O Lucas nem fez transição aí. O Lucas que vai começar a correr. Ontem tirou os pontos, vai começar a correr ainda no gramado. Tem que fazer algumas atividades antes de ir para a transição física. Depois da transição física vai começar a treinar com ele. Então, tipo assim, tem algumas etapas pro Lucas passar aí antes dele voltar. Né? O Oscar, por exemplo, já tá treinando com o elenco, né? Treinando ali em parte com o elenco, treinando já com bola. Então, tipo assim, eu acho que quem vai estar no banco, acho eu, né? Pelas informações que a gente tem, é que o Oscar pode estar. Né? Acho que o Oscar vai estar, o Lucas acho que não. Né? Vai ficar aí para uma eventual semifinal, né? Se o São Paulo passar, se Deus quiser, vai passar aí. Né? Então vamos ficar aí no aguardo, né? Enfim, é que assim, cara, é complicado esse negócio de, pô, vai voltar no banco, que tipo assim, obviamente que o Lucas, pelo tamanho dele, né, pelo nível de jogador que ele é óbvio que quando o Lucas tá no campo, ele tem um impacto só dele estar no campo. Ele é um jogador que o zagueiro respeita, entendeu? O zagueiro, a defesa adversária olha pro Lucas e respeita o cara, entendeu? Porque ele é um cara grande, né? Um jogador de um nível muito alto, né? O Lucas, em condições normais, ele 100% aí é um dos melhores jogadores do Brasil, então é um cara que ele impõe respeito, entendeu? Ele é um cara que intimida a defesa adversária. A defesa adversária. Óbvio que quando ele tem campo, tem a presença do Lucas, né? Mas mesmo que ele esteja no banco na volta contra a LDU, tipo assim, o Lucas vai estar sem ritmo de jogo, né? Porque já tem tempo que ele não joga, né? O último jogo dele foi contra o Atlético Nacional, né? Que ele entrou no segundo tempo, entendeu? Vai estar sem ritmo de jogo, não vai estar 100% fisicamente. Né? Então, tipo assim, mesmo que ele esteja no banco contra a LDU, vai ser o Lucas bem abaixo, né? Apesar que, repetindo, mesmo estando abaixo, é o Lucas, né? Um cara que impõe respeito para a defesa aí adversária. Né? Enfim, eu acho que não vai ter, infelizmente, mas vamos aguardar aí. Tem as informações que saíram sobre o Lucas. Tá bom? Enfim, vamos seguir aqui, rapaziada. O negócio é o seguinte: o Dineno fez o gol do São Paulo contra o Botafogo, né? Decidiu aí o jogo contra o Botafogo. Vocês sabiam que o Dineno, rapaz, estava aí há mais de um ano sem fazer gol, tá? Ele quebrou o jejum de muito tempo, né? Marcando esse gol contra o Botafogo. Olha aí. O Dineno encerrou um jejum de 1 ano e 1 mês para dar a vitória ao São Paulo. O argentino não balançava as redes desde o dia 19 de agosto do ano passado, quando ainda jogava pelo Cruzeiro, no empate por 2-2 contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.
e foi o meu primeiro gol dele, né, aí pelo São Paulo, tá? Então, no dia 19 de agosto de 2024, o Dineno não marcava o gol. 1 ano e 1 mês, tá? 13 meses aí que o Dineno não fazia um gol. Óbvio que esse período aí, né, ele ficou bastante tempo afastado porque ele teve uma lesão no joelho, né? Teve uma lesão grave no joelho aí, entendeu? Inclusive ele perdeu espaço no Cruzeiro por causa disso, né? Que ele se machucou. Aí quando ele voltou já tinha, né, contratações novas no Cruzeiro de centroavante, ele perdeu espaço. Ele vem de uma lesão grave aí no joelho, né? Mas não muda o fato que ele vem de um jejum grande aí, né? Que ele tava sem jogar, né? Olha aí, rapaziada, no primeiro tempo contra o Botafogo no último domingo, o São Paulo não sofreu nenhuma finalização. A última vez que isso aconteceu, pelo Brasileirão, foi em novembro de 2021 contra o Atlético Paranaense, tá? Então, tipo assim, desde 2021, né, o São Paulo não ficou aí, né, um primeiro tempo inteiro sem o adversário finalizar nenhuma vez. Lembrando que é finalização, então não é chute no gol, não é qualquer finalização. O Botafogo não deu nenhuma finalização no primeiro tempo, zero. Nem pro gol, nem na trave, nem para fora do estádio, tipo assim, zero finalização no primeiro tempo. Isso não acontecia desde 2021 contra o Atlético Paranaense, né? E assim, foi um jogo que o Botafogo mais ameaçou o São Paulo. O primeiro chute do Botafogo no gol foi lá aos 30, se não me engano, foi aos 35 do segundo tempo, né? E foi um chute no meio do gol com o Rafael, aquela defesa protocolar no meio do gol, né? O Rafael nem pulou nada. Então, tipo assim, um jogo bem seguro do São Paulo. Nossa defesa é muito forte, né? Nosso goleiro é muito bom, tá na fase muito boa. Nossa zaga é muito sólida, muito boa, né? E nossa defesa é muito embaçada, não tem jeito. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.